O avanço da ciência muitas vezes se dá por conta de intensas batalhas entre grandes cientistas. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma das batalhas mais espetaculares da neurociência entre dois grandes cientistas chamados Santiago Ramón y Cajal e Camilo Golgi. Para entender o que aconteceu entre esses dois, é muito importante eu trazer um pouquinho de contexto histórico. Bem, em 1839, a teoria celular foi proposta, dizendo que existem partes fundamentais de construção dos nossos tecidos, que são as células. A teoria celular deixava claro que células são as unidades fundamentais da vida e que existe um tipo específico para cada órgão que a gente tem. A partir dessa teoria, diversos cientistas diferentes tentaram entender quais são as células que compõem órgãos diferentes do nosso corpo, ou seja, quais são as células que compõem o fígado, quais são as células que compõem o rim e, obviamente, quais são as células que compõem o nosso cérebro. O grande problema é que naquela época os cientistas não conseguiam ter boas técnicas de coloração para fazer com que eles vissem com grandes detalhes o nosso cérebro. Até então, em meados do século XIX, lá por volta de 1870, os cientistas acreditavam que o nosso cérebro tinha uma formação reticular, que é basicamente um emaranhado de nervos continuamente juntos entre si. Justamente por essa aparência reticular, criou-se a hipótese de formação reticular, que justamente diz que o cérebro tem como estrutura fundamental esse grande retículo, essa grande estrutura contínua, que seria ali um emaranhado de nervos diferentes por todo o sistema nervoso central. Essa hipótese reticular foi bastante aceita pela academia na época, e um dos grandes cientistas que defendia bastante ela era Camilo Golgi. Bem, Camilo Golgi era um cientista italiano que gostava bastante de estudar microscopicamente diversas estruturas diferentes. Inclusive, ele foi um dos grandes pioneiros da biologia celular e histologia, e eu posso trazer um pouquinho mais dele aqui no canal se vocês quiserem. Bem, com seus estudos de patologia, ele gostava bastante de analisar a citoarquitetura de tecidos diferentes, ou seja, ele gostava de tentar entender quais eram as células fundamentais que faziam parte de tecidos diferentes dos nossos órgãos. Em um de seus experimentos, Camilo Golgi desenvolveu uma técnica de coloração que depois ficou conhecida como técnica de Golgi, onde ele utilizava sais de nitrato de prata que conseguiam corar de forma bastante única o nosso cérebro. Em seus estudos, Golgi conseguiu identificar algumas projeções protoplásmicas, que hoje a gente sabe que na verdade são os axônios e dendritos dos neurônios. Mas naquela época, ele acreditava ser apenas um sistema de suporte para essa rede reticular que seria o cérebro. Nisso entra na história o grande cientista Santiago Ramón y Cajal, um espanhol que tem esse nome estranho que parece ser duas pessoas, mas na verdade é uma. Bem, Santiago Ramón y Cajal era cerca de 9 anos mais novo do que o Camilo Golgi, e ele tinha uma grande vantagem: ele era perfeito em seus desenhos. É obviamente que após seus estudos médicos na Universidade de Zaragoza, Ramón y Cajal utilizou suas habilidades artísticas a seu favor, fazendo diversos experimentos diferentes onde ele conseguia detalhar, por conta dos seus desenhos, estruturas anatômicas diferentes e até mesmo estruturas histológicas. Uma das coisas que ele mais gostava era fazer diferentes técnicas de coloração e sair desenhando e pintando as estruturas celulares que ele estava vendo. Em um de seus trabalhos, Cajal conseguiu fazer uma melhoria significativa da coloração de Golgi, sendo capaz de identificar estruturas de forma bastante única. Justamente ao utilizar essa sua técnica adaptada de Golgi, Cajal conseguiu fazer um feito bastante interessante. Ele identificou estruturas diferentes de uma célula que parecia se encontrar de forma infinitamente repetida no sistema cerebral, que é hoje o neurônio. Além disso, Cajal conseguiu entender que não fazia muito sentido essa hipótese reticular, uma vez que ele conseguia identificar essas células distintas e que elas não estavam de fato intrinsecamente conectadas entre si de forma contínua numa rede reticular. Por conta disso,
Carrel conseguiu desenvolver um dos princípios fundamentais da neurociência moderna, que é a doutrina do neurônio ou a teoria neuronal, que explica que na verdade nosso cérebro é formado por células distintas e únicas chamadas de neurônios que comunicam entre si através de sinapses. É claro que na época ele nem tinha uma noção do que seria uma sinapse, mas ele conseguiu intuir isso através dos seus estudos e através dos seus magníficos desenhos. Infelizmente, os resultados de Carrel não foram muito bem aceitos na comunidade científica, principalmente porque ele não tinha bastante prestígio e ele trabalhava sozinho em um laboratório pequeno. E foi aí que começou a grande batalha do século entre Ramon e Cajal e Camilo Golgi. Porque Ramon e Cajal começou a ir em diversas feiras, congressos, enfim, tudo quanto é lugar que ele pudesse ir, ele estava lá para poder divulgar os seus resultados e debater com as pessoas que ainda concordavam com essa hipótese reticular de formação do sistema nervoso central. Eventualmente, a hipótese neuronal ou doutrina neuronal ganhou bastante espaço na comunidade acadêmica por conta de outros experimentos que confirmaram a hipótese do Cajal. E o mais interessante é que Ramon Cajal ganhou o Prêmio Nobel de 1906 de Medicina ou Fisiologia, só que ele dividiu esse prêmio justamente com Camilo Golgi, uma vez que foram as técnicas de impregnação de Camilo Golgi que fizeram com que Cajal conseguisse de fato postular a teoria neuronal e conseguir dar esse grande impacto que ele teve na neurociência moderna. Foi justamente a grande batalha entre esses dois neurocientistas que conseguiu revolucionar o nosso conhecimento tanto da estrutura como do funcionamento do cérebro. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço para vocês que deixem o seu like e se tiverem qualquer tipo de dúvida, comentem aqui embaixo. E se também quiserem conhecer um pouquinho mais sobre outras batalhas, outras histórias interessantes da neurociência, eu peço para vocês que deixem aqui nos comentários. Bem, todas as referências desse vídeo estão aqui na descrição, e se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!